Tai Sensei, o Japão é um país budista? Não só. Não só? Como assim? É. Olha, eu acho que a gente tem que começar a explicar que o conceito de religião é diferente no Japão. Tá? Então, quando você me perguntou se ele é budista, você está pensando do ponto de vista religioso, não é isso? Isso. Tá. Primeira coisa, ele tem duas linhas, vamos dizer assim, de aspas, religião. Básicas, Tá. Né? O shintoísmo e o budismo. Ah, de fato, agora que a senhora falou, eu lembro que na aula de geografia a gente tem aquele mapinha que mostra as religiões predominantes no mundo. O Japão era o único com uma cor diferente. Estava escrito que o Japão era um país shintoísta. Exato, porque o que é o shintoísmo? O shintoísmo, esse sim é a religião primitiva do Japão. Certo. Ela existe desde os tempos antes da história começar. O que é isso? É que nem todos os povos primitivos. É acreditar em deuses da natureza, a pedra, o rio, a árvore e inclusive entidades. Né? Então as personagens mitológicas nasceram dentro desse pensamento shintoísta. É o que chamam de kami? São os kami. Os kami, no plural. Isso. Então, no Japão não existe esta religião monoteísta de um ser absoluto, onipresente, onipotente. Entendi. Tá? Então, o shintoísmo é isso. São os vários deuses que tem muito a ver com a natureza e com as personalidades da mitologia. As personalidades que eu digo, os entes, né, que surgiram nos mitos japoneses. É que nem aqui no nosso Brasil, que tem, aí já tem uma outra mistura, um sincretismo maior. Mas enfim, você acreditar na deusa da água, no deus da árvore. Então o shintoísmo é isso em essência. Por isso que são deuses e não é um deus único. E é inclusive Deus com D minúsculo, então. Exatamente, porque não é uma entidade suprema a quem você tem aquela devoção absoluta. Certo. Isso é muito do pensamento judaico-cristão. Claro. Ter uma entidade suprema. Mas tem tipo como se fosse uma Bíblia, né? Alguma coisa que... O shintoísmo? Isso. O shintoísmo, não, porque quando o shintoísmo nasceu, não existia escrita no Japão. Claro. Então é tudo mitos, assim como os nossos índios têm o mito da Iara, tem o do Boitatá, né? São entidades mitológicas, e nem todos são deuses naturalmente, mas existem os deuses que têm a ver com os elementos na natureza e também personagens da mitologia. Sei. Quem são os mais famosos dentro do shintoísmo? Tem a deusa maior, que é a Amaterasu Omikami. Amaterasu, é a deusa do sol, não é? Exatamente, a deusa do sol, que é tida como, vamos dizer assim, o tronco da família imperial. Então, por que o imperador foi considerado Deus num determinado momento da história? Tem tudo a ver com a história. Foi um momento em que o Estado japonês estava começando a se formar e havia muitos clãs em proeminência lutando entre si para ver quem era mais forte, quem que dominava quem. E aí um clã, o mais poderoso da época, vamos dizer assim, fez com que se escrevesse a história, a mitologia japonesa, e para explicar que o chefe daquele clã, que vai ser o chefe da família imperial posterior, bem depois, fosse considerado o descendente direto da Amaterasu, que é a deusa do sol. Que interessante. É daí que é uma relação com Kojiki, que é a escritura mais antiga, né, do Japão? Isso. O que é o Kojiki? Kojiki é o primeiro texto escrito no Japão. Certo. Porque o Japão, quando encontrou com a China, não tinha letras. Né? Então ele vai aprender do chinês. E Kojiki é a primeira obra escrita no Japão, ainda não está em japonês, ainda está no japonês clássico, que tem muito a ver com o chinês. E é onde ele vai criar, então, vai colher todas as histórias que corriam na boca do povo, de um modo geral, para criar a história
e colocar a Amaterasu no alto do panteão. Entendi. Mas antes do surgimento do Kojiki, as pessoas já acreditavam nos caminhos. Sim, sim. Né? Então, o que é o Kojiki? É a coletânea desses mitos e montado de tal forma que justificasse a figura do imperador como o chefe supremo da nação. E me desculpe se eu estiver enganado, mas me parece muito que houve um interesse político por trás na elaboração deste registro, né, Tai Sensei? A meu ver, sim. Existem interpretações e interpretações, mas ele fez escrever o Kojiki para justificar a ascendência do clã dele sobre os demais clãs que estavam ali. Tudo brigando entre eles. É uma briga de tribos japoneses, né? Então, esse clã que vai depois também se associar a um clã coreano de proeminência, e aos poucos, então, ele vai formando o Estado japonês. Certo. Ele vai se apresentar, então, como a personalidade máxima desse Estado. Por quê? Porque ele cria toda uma história para dizer que ele é descendente direto dos deuses, ou melhor, da deusa Amaterasu. Entendi. Então existe este shintoísmo popular, que existiu desde sempre, Isso. e esse shintoísmo, digamos, de Estado, que foi consolidando à medida que este regime político foi se sedimentando no Japão. E aí você vai entrar um pouco... Traduzindo assim, tem um monte de interferências aí, né? Mas aí o que vai acontecer? O budismo vai entrar no Japão por volta do século V, VI. Tá? Então o budismo nasceu na Índia, foi para China, atravessou a Coreia e vai chegar ao Japão. Ele não vai chegar direto da Índia, então ele vai tendo várias interpretações. E o budismo é uma forma de pensamento, não é religião. É mais filosofia? É mais filosofia. Então, o pensamento de como cultuar o ser humano, o espírito humano. Basicamente é isso. É lógico que tem várias interpretações, mas basicamente é isso. Então, o budismo vai entrar no Japão como uma filosofia, como um pensamento. Certo. Tá? Depois, esse clã que vai apoiar o imperador, então vai haver uma briga, o que acontece em tudo quanto é mundo, né? Uma briga entre os progressistas e os conservadores. Né? Então, os progressistas defendiam o novo pensamento que entrou no Japão, que é o budismo. Claro. E essa ala progressista vai vencer e vai então formar a base do Estado japonês, apoiando o imperador. Uau, então é bem complexo. Exato. Então, o budismo passa a ser adotado não como uma religião do Estado, não, como o pensamento do Estado. E em paralelo com o shintoísmo. Isso. Então, o shintoísmo é mais crença, tá? E o budismo é mais um pensamento, uma filosofia. E ela foi se desenvolvendo em paralelo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Existe até hoje o shintoísmo e o budismo. Tanto é que muitos dos ritos da família mesmo, né, do povo de modo geral, mistura. Tem ritos que são shintoístas, outros que são budistas, em determinados momentos é o shintoísmo, em outros momentos é o budismo. Por isso que eu sempre digo que a ideia de religião no Japão é diferente. Certo. É diferente. Agora, devo deixar bem claro que existe o cristianismo também, porque os portugueses chegaram ao Japão no século XVI, vão difundir o cristianismo, então surgem igrejas e tal. Depois vai ter toda uma complicação política, econômica aí, os portugueses, os missionários vão ser expulsos, mas o cristianismo também foi implantado no Japão. Então, o Japão não é um país com uma crença absoluta como religião do Estado. Certo. Que aqui no Brasil é bem comum as pessoas se identificarem, né? A identidade da pessoa é bastante vinculada à religião, né? Se a pessoa é católica, evangélica, espírita, enfim. Isso. Só que se for para um japonês, se você perguntar a ele qual é a religião, não necessariamente vai ter uma resposta concreta. Muitos vão dizer, eu sou budista de tal seita, mas de repente ele está adotando ritos shintoístas no seu dia a dia. Certo. Eu vou citar um exemplo bem simples, né? Dizem que os japoneses nascem shintoístas,
vão se casar cristãos e são enterrados budistas. Por quê? Quando a criança nasce, eles vão agradecer a graça de ter nascido com saúde, de ter sobrevivido, e vão aos santuários shintoístas para agradecer aos deuses. Perfeito. Tá? Então, o rito da colheita, tudo isso tem a ver com o shintoísmo. Tá? A partir da pós-guerra, virou moda casar de branco. Certo, usar o vestido de noiva. Exato, então as mulheres se vestem de branco, com véu e grinalda, e vão se casar numa igreja, mas não que elas tenham se tornado cristãos, nem ele, nem o marido, nem o noivo, porque é um rito. Apenas a forma. É uma forma, é uma passagem. Certo. Então nasce shintoísta, vai lá agradecer aos deuses, a saúde e tal, e vai casar-se cristão, mas não tenha se tornado, alguns se tornaram, mas nem que todos tenham se tornado cristãos. E acho que vale mencionar que tem outras formas de casamento, tem casamento shintoísta também, apesar de ser minoria. Exato, é porque é muito caro. Tem fatores econômicos envolvidos. Tem fatores. Mas existem, inclusive nós fomos em setembro, presenciamos um casamento no santuário shintoísta. Então existem também, são comemorados. E é muito engraçado. Eu casei no Japão. Eu casei no Japão e casei numa igreja católica, mas na hora da bênção foi Sansankudo. É mesmo? Vamos explicar para os seguidores o que é o Sansankudo? É aquela troca de bebidas, de bebida, né? Você toma 3 goles, né? 3 vezes 3, 9. Sankudo. A noiva, né, finge que bebe 3 vezes, o noivo também, e para como é que faz parte do ritual shintoísta. E não foram 9 vezes, mas enfim, me ofereceram um cálice de vinho. Olha só. Que curioso. Então, esse sincretismo engraçado, né? E era uma igreja jesuíta, que é uma das linhas mais severas, que segue, né, o ritual. Mas enfim, só para terminar. E quando morre, o cerimonial, não que são obrigados, mas o normal, o comum, o mais usual é fazer um rito budista. Então nasce shintoísta, casa cristão e morre budista. Muito diferente, né? É bem diferente. Então o conceito de religiosidade é muito diferente daqui do Brasil, do Ocidente de um modo geral. Perfeito. Nossa, Thaís, você ficaria por horas ouvindo a senhora por aqui. Eu acredito que os nossos seguidores também. E tem um curso para quem quiser ouvir mais, não sobre cultura, né? Mas língua, no final das contas, mostra muito da cultura, que é o japonês essencial, certo, Thaís Sensei? Língua e cultura são ligadíssimos, você não pode desvencilhar. Mas sim, nós temos um curso fechado de língua japonesa, que a gente começa do zero, e vocês vão aprender a ler, a escrever, a falar, a ouvir. É isso aí. As nossas matrículas podem estar abertas ou não, mas todas as informações estarão na descrição deste vídeo. Então, caso você tenha interesse, basta ir lá e clicar. E agradecemos por você estar assistindo este vídeo até agora. Não deixe, então, de deixar o seu like, comente aí o que você achou desse tipo de conteúdo mais cultural e compartilhe aí para o seu colega que quer saber um pouco mais sobre o Japão. E não deixe também de se inscrever no nosso canal, né? Isso aí é o mais importante. Então é isso aí, pessoal. Ficamos até a próxima e muito obrigado. Sayonara!